Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? A gente hoje começa a nossa rotina, nova rotina, né? De forma virtual, né? Não vamos estar aí juntos, mas está aqui uma videoaula com uma parte que nós já vimos, os monômios, e a gente vai relembrar o que seriam os monômios. E daí depois definir o que são polinômios e seguir nos conteúdos. Hoje é uma videoaula, amanhã é um exercício sobre essa videoaula e na quarta-feira uma correção sobre esse exercício. Vamos seguir. Monômio é uma expressão algébrica formada por uma parte numérica, que é chamada coeficiente, e uma parte literal na qual não há operação de adição ou subtração entre eles. O monômio, pessoal, na verdade representa uma multiplicação de dois ou mais fatores. Está aqui um exemplo, é 3x. É o monômio que tem x como parte literal e 3 é o coeficiente. 3x representa o triplo de um número, é 3 vezes o valor de um número. Menos 4y, mais uma vez, não tem entre 4 e y um sinal de mais ou menos. E aquele menos, professor, na frente? Não, esse menos representa um número negativo. É um termo algébrico negativo ou um monômio. É menos 4 vezes o valor de y, onde y é a parte literal e menos 4 é o coeficiente. Vamos ver mais outros exemplos. Menos 10y, quase igual ao anterior, né? Coeficiente é menos 10, parte literal y. Menos 5xy ao quadrado. Cuidado com esse aqui. Às vezes você vai pensando, viu o 2 é coeficiente. Não, o coeficiente vem na frente da parte literal. Esse bichinho aqui representa menos 5 vezes x vezes y vezes y. Para não botar y duas vezes, ele coloca y ao quadrado. Então a parte literal é xy ao quadrado ou xyy e o coeficiente é menos 5. O mesmo acontece no outro. O 4 é o coeficiente. Para não escrever 4x, x, y, ele coloca 4x ao quadrado, y ao quadrado, onde x ao quadrado e y ao quadrado é a parte literal. Professor, cadê esse 1? Faltou lá? Não, pessoal. Toda vez que você tiver um termo algébrico, um monômio sem parte numérica, o coeficiente é 1. Professor, não seria 0 não? Lembre-se, isso representa uma multiplicação. Se na frente do b for 0, 0 multiplicado por qualquer número é 0. Então, na verdade, esse monômio aqui não precisaria do b e do c, porque seria 0. Então, na verdade, faltou o coeficiente, sempre será 1. Ideia de termos semelhantes é de fundamental importância para a gente conseguir fazer a soma e a subtração entre monômios. Então, como sabemos se dois monômios são semelhantes? Simples. Verifica a parte literal. Se elas forem exatamente iguais, então são semelhantes. Atente aos pares aqui. 3A e 4A são semelhantes porque têm a mesma parte literal A. 3A e 4A ao quadrado não são semelhantes porque é 4AA aqui. E esse só é 3A. Esse tem um A mais, então não são semelhantes. 5x ao quadrado, y ao cubo e 7x ao quadrado, y ao cubo são semelhantes sim. Tem x duas vezes e tem y três vezes. Olha aqui a ideia. X duas vezes, y três vezes, mas no outro só x uma vez, y uma vez. Então não são semelhantes porque tem que ter a mesma quantidade de letras. Grau de um monômio, é bem simples identificar o grau do monômio. Lá embaixo, o grau do monômio é igual à soma dos expoentes das letras que nele figuram, a soma dos expoentes da parte literal. Se você tem, por exemplo, 6A, o A não tem expoente em cima. Todo número ou letra sem expoente em cima é 1. 5 elevado a 1 é o próprio 5. Então A elevado a 1 é o próprio A. Então dizemos que 6A tem grau 1. 6A ao quadrado é o expoente, é o grau 2. 6A elevado a 3, grau 3. Eita, aqui apareceu A e B. Simples, só é somar os expoentes. B não tem expoente, é 1. 3 mais 1, 4. Então esse é do grau 4. Aqui é do grau 7 porque soma 5 com 2. E lá em cima, professor, você pulou? De propósito eu pulei, que às vezes o pessoal se confunde e coloca que o grau é 1. Grau 1 é quando aparece a letra. Se não aparecer a letra, o grau é 0. Como assim? A ou X ou B ou C elevado a 0 é igual a 1. Claro que essa letra não pode representar o 0. 0 elevado a 0 não existe. A gente considera a letra A ou qualquer outra letra como sendo diferente de 0. Mas na hora que eu não tenho letra, dizemos que é um monômio de grau 0. E se o número não for 6 e for 0? Aí nesse caso, a gente diz que não tem grau para esse zezinho. Se o termo algébrico for apenas o 0, é um termo que não tem grau. Professor, e por que 6 é um monômio, já que 6 é único, não tem produto? Como eu disse, 6 pode ser 6x elevado a 0.
Lembrando que se o x é diferente de zero, qualquer número que for no lugar do x elevado a zero vai dar o próprio 1. E 1 na multiplicação é elemento neutro. Sequência, adição e subtração de monômios. Atente-se aqui à sua direita. A adição e subtração de monômio devem ser efetuadas quando as partes literais são semelhantes. Para efetuar as operações entre monômios, devemos somar ou subtrair apenas os coeficientes e conservar a parte literal. Vamos lá para os exemplos, bem clássico aqui. 2A com 3A são semelhantes porque tem a letra A. Soma o 2 com 7 e repete o A. 5 menos 2, 3. Repete o X. A e B são iguais. Lembrando que se vier BA é a mesma coisa de AB. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, gera aqui um AB ou simplesmente AB. 6 menos 9. Aí onde sai o negativo. Tem um 6, tiro 9 e vou ficar devendo 3. O monômio final vai ser menos 3y. 7BC, CB. Se fosse CA, não seriam semelhantes. Mas se você tem a ordem trocada, dá a mesma coisa. Onde o resultado pode ser 10BC ou 10CB. 12xy negativo com 10xy dá menos 22xy e soma porque são semelhantes. O que acontece se for, por exemplo, 2A mais 7B? 2A mais 7B não pode somar, pessoal. Não vai ser 9AB. Dê ideia de comidinha. Tenho aí 2 pastéis e 7 coxinhas. Você vai dizer que tem 9 pastéis? Não. Você pode dizer que tem 9 salgadinhos. Aí você muda a letra, você muda a variável. Mas no caso de tipo de salgadinho, você vai continuar dizendo que tem 2 pastéis e 7 coxinhas. Cuidado para não ficar com fome. Multiplicação e divisão. Vamos primeiro ver multiplicação. Na multiplicação e na divisão, não é necessário que os bichinhos sejam termos semelhantes. Quando eu faço 4 vezes 2x, por exemplo, é 8x. Lembrando que multiplicar é somar quantidades iguais. Quando eu faço 4 vezes 2x, é somar o 2x 4 vezes. 2x com 2x com 2x com 2x. Isso vai gerar 8x. Então não é necessário que sejam termos semelhantes. Se tiverem a mesma letra, é propriedade da potenciação. Repete a base e somos expoentes. Repete a letra e somos expoentes. O primeiro exemplo aí é 2x por 2x, multiplica normal, 2 vezes 2, 4. E de onde sai x ao quadrado? Expoente em 1, expoente em 1. 1 mais 1, 2. 4 vezes 6, 24. X com x, y com y. X aqui é 1, x também é 1. 1 com 1, 2. Esse y é 1, o outro é y elevado a 2. Fica y elevado a 3. E você percebe que o resto vai assim, ó. Desculpa, aqui ficou A4, mas esse 4 é mais em cima, o B e o 4 também é mais em cima. 2 do A com 2 do outro A gera A elevado a 4, a quarta potência de A. E B vezes B elevado a 3 gera B elevado a 4. Descendo para a divisão, aqui a divisão é... No caso da divisão, não soma um expoente. Divisão diminui os expoentes. É outra propriedade da potenciação. Então, nesse caso, você vai ter o lance de... desculpa aí, tremeu um pouquinho. Mas vamos lá. Você vai ter 5x ao cubo e 4x ao quadrado. Você vai ter essa ideia aí de diminuir o expoente. E por que não botou o número, professor, na frente? Porque 5 por 5 é 1. E no caso do expoente, 3 menos 2, 1. Poderia ser escrito também 1x elevado a 1, que é esse x aí. No 10x ao quadrado, y ao quadrado, dividido por 2x, você percebe que o y ele repetiu. Porque você divide 10 por 5 por 2, 5. E x ao quadrado por x, dá x elevado a 1, que é x. O que aconteceu nesse outro aqui? Lá vai meu dedo, vamos na reguinha. 30 por 5, 6. E o que aconteceu com z? O z, pessoal, fica 1 menos 1. Z elevado a 0 é 1. Toda vez que a letra fica elevada a 0, ela desaparece. No último exemplo ali, 20b elevado a 3 por 10b, você vai ter a ideia de diminuir de novo o expoente. E no caso do número, dividir normal. 20 por 10 dá 2. Sequência aí. Multiplicar monômios com parte literal diferente, devemos multiplicar primeiro os coeficientes e segundo passo, agrupar as letras. Olha lá, 2x vezes 3y. Se fosse mais ou menos, não poderia fazer, mas na multiplicação eu faço simplesmente 2 vezes 3, 6 e repito xy ou yx. 4 vezes 5, 20. A, B vezes Z é ABZ ou BAZ ou Z, AB e assim vai. 20 vezes 2 dá 40 e lá ele botou ABC, mas poderia ser CAB. X vezes A
dá 6xa ou 6ax. Divisão, já vi no instante ali, nos exemplozinhos. A gente vai diminuir os expoentes. Quando a letra fica elevada a zero, a letra desaparece. E para fechar aí, você tem a ideia da potência com monômios. O que acontece com a potência com monômios? A gente vai fazer, pode fazer por meio da multiplicação ou pode usar a propriedade de potência de potência. Nos exemplos aí, a gente tem mais ou menos a ideia de potência de potência. Deixa eu aproximar um pouquinho. Aproximei. Vamos lá. Faz o 7 elevado a 3 e y elevado a 3. O y elevado a 3 permanece y elevado a 3 e faz 7 vezes 7 vezes 7 3 vezes, que gera 343. Menos x elevado a 3, simplesmente colocou o expoente aí. Nesse outro, ó, menos 2 elevado a 4 gera 16 positivo. E aqui ele fez a propriedadezinha, ó. Você percebe no cantinho, ó, que ele fez, que ele está fazendo 2 vezes 4, que vai gerar esse 8. Na sequência, ó, 9 elevado a 2, que é 81, é 9 vezes 9. X elevado a 9 elevado a 2 é a potência de potência. Repete o x e multiplica os expoentes, gerando x elevado a 18. E se for fração? Tudo junto. O parênteses acompanha toda. 3 elevado a 2 é 9. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, 25. E no caso da letra, é a potência de potência. Repete o x e multiplica os expoentes, gerando aí esse x elevado a 6. Bom, pessoal, a gente finaliza a aula aí. E amanhã a gente tem exercício sobre essa atividadezinha. Ok? Um abraço.